Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós vamos escutar as instruções, as orientações, as dicas de Priscila, né? Da consultoria que está atrás do nosso projeto. É um projeto que eu penso que está chegando tarde, não é? Já deveríamos ter, como faculdade que nós somos, ter trabalhado nisso faz mais tempo. Vamos precisar da colaboração de todos para que isso dê certo. Eu sei que não vai ser fácil, mas entre maior comprometimento de cada um de vocês, dos senhores coordenadores, professores, alunos, funcionários, não é? Colaboradores em geral, entre maior comprometimento, mais eficaz será o resultado. Agradecemos a presença de Priscila, não é? E se eles tiverem dúvidas, te podem interromper? Não, pode interromper a qualquer momento. Tá ok, então. Vamos lá? Bom, eu não sei se é boa tarde ou se é bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que está perto do horário do almoço, todo mundo está com fome, eu prometo ser bem breve. E aproveitar também e agradecer a oportunidade pelo professor de oferecer toda essa infraestrutura. E querendo ou não, dar parabéns para vocês também, porque não é comum a gente chegar e já ver a instituição preparada da forma como vocês já prepararam, né? Já tem aí os coletores, já estão identificados, tem os cartazes, então isso já é um grande avanço. Bom, quando vocês quiserem, podem levantar a mão, pode interromper. Eu gosto de trocar conhecimento, né? Eu não gosto de ficar só naquele monólogo. Então, a hora que vocês quiserem, tá? Bom, então, meu nome é Priscila. Eu sou sócia da Aliqua, Soluções em Meio Ambiente, e nós fomos contratadas pela Faculdade de Processos para a gente elaborar e ajudar vocês a implementar o PGRS. Pode passar. Aí, quando eu falo essa palavra PGRS, eu vejo essa expressão na cara de muita gente, sabe? PGRS. Alguém aí se arrisca a dizer o que seria o PGRS? Cara, dar treinamento em faculdade é outro nível, né? Eu já chego porque a maioria das pessoas não sabem, mas é exatamente isso. Pode passar. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Bom, então para a gente ser muito objetivo, eu dividi essa apresentação em 4 partes. A primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre conceito técnico e a parte de legislação, para vocês entenderem do porquê isso. A gente vai falar um pouco sobre a metodologia e os resultados que já foram alcançados. Os 6 programas para a gente implementar o PGRS aqui dentro. E a gente vai fazer uma dinâmica para a gente dar uma descontraída e fixar tudo aquilo que a gente conversou hoje, certo? Então vamos lá? Desculpa. Esse vídeo, ele vai resumir boa parte do que a gente vai tratar hoje. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque são vários conceitos que a gente vai desenvolver nessa manhã, tá bom? Deixa eu apagar essa luz aqui. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como entrou. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos 2 problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isso não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais.
locais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. O que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os tecidos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá eles são enterrados e tratados e no final o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. E aí, gostaram? Esse videozinho ele é bem completo, por isso que eu sempre gosto de começar o treinamento com ele. E a primeira pergunta que eu faço é: quem aqui sabia a diferença entre lixo e resíduo? Ninguém sabia? A maioria das pessoas acham que é tudo lixo, não é verdade? Por que que as pessoas acham? Porque não é da cultura brasileira a gente separar o lixo, separar os resíduos. E aí, pelo fato da gente ainda não ter essa cultura, a gente encara tudo como lixo. Mas no vídeo mostra que lixo, quem conseguiu pegar a definição de lixo? Pode falar pra gente? O lixo é tudo aquilo que não dá para ser aproveitado. Sabe aquela meleca? Sabe aquele lixo fim de festa? Que você olha, você fala, nossa, eu não tenho coragem de meter a minha mão aí dentro? Aquilo é lixo. Resíduo, quem pode me dizer o que seriam os resíduos? Se dormir, vai vir aqui para frente para falar comigo. Você pode dar outra destinação, por exemplo? Resíduo é tudo aquilo que dá para ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado. Então dá para entender a diferença nítida entre lixo e entre resíduo? É isso que a gente vai falar boa parte aqui hoje, tá? Outra coisa, vocês sabiam que Brasília, até pouco tempo atrás, tinha o título de... Brasília não, Brasil. Ter o maior lixão da América Latina? Sabiam? É vergonhoso, não é? A capital do país ter o maior lixão da América Latina. Qual que era esse lixão? Lixão da Estrutural. Vocês sabiam que agora ele foi fechado? Sabia? Para onde que está indo o lixo? Lá para Samambaia, né? Mas a gente vai explicar aqui, vai detalhar um pouco mais esse processo. Então, vocês vão ver que a gente vai falar um pouco sobre a legislação e boa parte da nova legislação, que é a lei distrital dos grandes geradores, ela trouxe muitas mudanças em relação à gestão do lixo. Pode passar. Antes da gente entrar na parte da legislação, eu queria só explicar para vocês o que é esse tal de PGRS. E aí a Rafaela me mandou um flyer muito legal de uma faculdade de processos, não sei se vocês já ouviram falar, que aqui, ó, ele traz exatamente a definição do que é o PGRS. Então vocês aqui dentro já estão fazendo o dever de casa. Então vocês vão ver
espalhado aí pela faculdade, que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é um documento onde ele traz qual é a maneira correta de se fazer a gestão dos resíduos. Então, ele vai trazer as formas corretas do manejo, descrevendo as seguintes etapas: a segregação na fonte geradora, como tem que ser o acondicionamento, o transporte e as formas de tratamento. Então, ele nada mais é do que um documento, igual esse aqui, a faculdade já tem, inclusive, e ele vai trazer toda essa descrição. Por quê? Qual é o objetivo de ter esse plano? Primeiro, ele é uma exigência de lei, e segundo, ele vai orientar os gestores aqui da faculdade a como implementar tudo que a gente vai falar. Pode passar. Então, quais que seriam o principal objetivo de ter um PGRS aqui dentro? A primeira coisa é a gente não gerar lixo. Essa tem que ser a nossa principal meta. Então, o plano de gestão, ele vai sempre dar foco, principalmente na não geração do lixo. Ninguém quer gerar lixo, né? Se for inevitável gerar, a gente vai tentar reduzir ao máximo essa geração. Do que gerou, vamos tentar reaproveitar? Se vocês visitarem aí muitos supermercados, já estão bem avançados nessa questão. Eles já reaproveitam bastante coisa. Aquilo que dá para mandar para reciclagem, que seja encaminhado. Aquilo que não der, qual que é o melhor tratamento, e aqui o encaminhamento para a disposição final. Seja para o aterro sanitário, seja para incineração, seja para reciclagem. Então, essas são o nosso principal objetivo de ter um PGRS, e ele tem várias etapas. Pode passar. O PGRS ele é desmembrado nessas 5 principais etapas. Então, primeiro a gente vem e identifica o que eu gero de lixo. A segunda coisa é como que eu acondiciono o meu lixo. Depois, quem é que coleta, quem é que faz o transporte externo. Para onde que vai? Qual é o tratamento que é dado e a disposição final. Então, o PGRS ele tem essas 5 etapas, que são as 5 etapas básicas para se fazer gestão de resíduo. Tá? A gente vai falar de cada uma delas. Então, e outro objetivo também específico do PGRS, lógico, é atendimento da legislação. Eu sempre gosto de falar das 2 principais legislações, tem outras várias, mas eu sempre falo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como o nome fala, é uma política que serve para o Brasil inteiro. Ela entrou em vigor em 2010 e muita coisa do que está na Lei Distrital 5610 já foi prevista na Política Nacional. Só que até então não tinha fiscalização, não tinha cobrança e agora está tendo. E a outra principal lei então é a 5610, que é a lei específica para o DF que fala sobre os grandes geradores de resíduo. Pode passar. Então, se a gente analisar assim em termos de hierarquia, né, a política nacional junto com o CONAMA está aqui em primeiro lugar, todo mundo tem que atender. Depois, é obrigatório todos os estados do Brasil a ter o seu plano de gestão de resíduos, que serve para Brasília também. E aqui, especificamente para Brasília agora, a gente tem a lei dos grandes geradores. Alguém já ouviu falar dessa lei? Já? Nani, ela falou? O que ela falou para vocês? Ela falou do projeto que estava implementando com os grandes geradores, que ela estava implementando. Tá, então tudo que você puder contribuir aqui, pode ficar à vontade para falar. Os grandes geradores seriam responsáveis pela destinação dos seus resíduos, né? Exatamente, pode passar. É o que eu trouxe nesse próximo slide. Então, o que a lei dos grandes geradores fala? Ela dispôs sobre os grandes geradores de resíduos sólidos do Distrito Federal e estabelece como será a gestão da coleta e da destinação final. Priscila, não entendi nada. Vamos lá. Empresas, tá? Essa lei ela não se aplica para a pessoa física, só para a pessoa jurídica. Então, empresas que geram acima de 120 litros de resíduo não reciclável por dia é um grande gerador de resíduo. Deu para entender? Deixa eu passar. Deu mesmo? Sério? Então me falem aí o que seriam os resíduos não recicláveis. Será?
Eu vejo essa cara aqui, ó, quando eu falo não reciclável, rejeito ou indiferenciado. É tudo a mesma coisa. E o que seria? Os perigosos, será? Pegar um shopping, por exemplo, tem restos de alimentos da parte alimentar. Tem, mas a gente vai falar sobre cada tipo de resíduo. Pode voltar. Pode voltar. O que seria os 120 litros de resíduo por dia? 120 litros. Quem consegue me dimensionar isso aí? De volume. Ah, vocês falaram que entenderam, gente? Então vamos lá. Vocês já viram um containerzinho desse aqui, de lixo? Ele bate mais ou menos aqui assim em mim. Você vê que não é grande coisa, né? Então vocês imaginam o seguinte. Imagina um saco de 100 litros de lixo e mais um saquinho de mercado, aquele de 20 litros. Então 100 com 20 deu 120. Se você encher um desse aqui por dia, bingo, você é um grande gerador de resíduo. Eu fui explicar isso para uma amiga minha, ela falou, cara, eu sou grande geradora de resíduo, então, só de fralda de menina aqui em casa. Então vamos lá, pode passar, pode passar. O que seria o resíduo não reciclável, indiferenciado ou rejeito? Tudo a mesma coisa. Quem pode ler para mim? Lê em voz alta. São aqueles descartados. De forma indiferenciada, misturadas com outros resíduos e não podem ser reciclados ou reaproveitados. A exemplo desses resíduos pode-se citar os resíduos sanitários, papel higiênico, absorventes, íntimos e calças, embalagens com insumos de alimentos, embalagem metalizada, louças, cabelo e isopor. Esses são alguns exemplos de resíduo que não se recicla. Então, é o que eu falei, sabe aquela meleca? Sabe aquele lixo fim de festa? Não dá para separar, não dá para lavar, não dá para fazer nada? É não reciclável. Aí eu costumo brincar que as pessoas fixam muito quando eu falo que é tipo o senhor meleca. É aquele lixo que não tem como... Isso aqui vai para aterro sanitário, não tem como aproveitar, certo? Vocês viram que eu coloquei um asterisco em isopor? Vocês acham que isopor realmente é não reciclável? Ele é reciclável. Só que em Brasília a gente ainda não tem a tecnologia para reciclar. Então todo isopor que é gerado foi para o lixão da estrutural. E dando essa mesma palestra há um mês atrás, era a mesma situação para os vidros. Vocês sabiam disso? Todo o vidro produzido desde a criação de Brasília foi parar no lixão da estrutural. E o vidro, por incrível que pareça, ele é igualzinho à lata de alumínio. Ele pode ser infinitamente reciclado. Só que, também, pelo mesmo motivo do isopor, a gente não tem indústria, a gente não tinha até então interesse comercial em criar pontos de entrega voluntário para coletar o vidro. Isso há um mês atrás, certo? Hoje já tem uma empresa em Brasília que está coletando. Então, vocês vão perceber que ao longo da palestra, ao longo do treinamento, vocês vão ver que várias oportunidades de negócio estão surgindo em função dessa lei dos grandes geradores. Então, eu costumo brincar da seguinte forma. Em momentos de crise, tem gente que chora, tem gente que vende lenço de papel. Tem muita gente vendendo lenço de papel com essa história dos grandes geradores. E o que eu quero deixar claro é que não é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de você enxergar o tão errado que era a nossa gestão de resíduo e agora as pessoas estão vendo que não só a gente precisa mudar, como há chances da gente ganhar dinheiro com isso. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje, tá? Ficou claro o resíduo indiferenciado? Beleza, pode passar. O que seriam os resíduos orgânicos? É o que você me falou. No caso do vidro, seria como limpeza urbana, por exemplo, não recolhe. Não recolhe. SLU não recolhe. E eu vou falar para vocês. O SLU nem recolhe daqui mais. Eu vou explicar isso já já. O que seriam os resíduos orgânicos? Gente, esse é fácil. Esse todo mundo gera todo dia. São aqueles compostos por restos de frutas, vegetais, alimentos em geral, papel engordurados e afins. Estes resíduos podem ter sua destinação para a produção de compostos orgânicos.
adubo, né? Então, casca de ovo, pó de café, resto de comida, tudo isso é resíduo o quê? Orgânico, ele tem origem animal ou vegetal. Carne, osso, leite, tudo isso é resíduo orgânico, certo? Esse é fácil de entender. Próximo. E por fim, a gente tem os resíduos recicláveis. E tem gente que ainda coloca como secos, né? Mais fácil de entender, que seria o quê? Todos aqueles materiais que podem ser destinados para reciclagem. Então, a gente tem aí papel, papelão limpo, não pode ser papelão sujo de resto de sangue, molhado, embalagens plásticas diversas, latas de alumínio e agora o vidro. Então, eu fico muito feliz com essa situação, que para vocês terem uma ideia, né? Como se nunca quantificou a quantidade de vidro que Brasília já era por ano, agora a gente vai poder quantificar e ver o passivo ambiental que a gente deixou lá no aterro da estrutural. Um material que podia ter voltado aí para a indústria da reciclagem. Deu para entender? Isso aqui, gente, é lixo ou é resíduo? Resíduo, né? Isso volta para uma cadeia produtiva e se transforma em um novo produto. Então, não é lixo, é resíduo. Pode passar. Bom, agora vamos às mudanças em função da nova legislação, da nova lei de grandes geradores. O SLU, ele dividiu os grandes geradores de Brasília em 3 grandes grupos. Então, desde o dia 1º de agosto, o SLU não recolhe mais lixo de quem gera mais de 2.000 litros de resíduo dia. Lembra do 120, né? Então, essa galera aqui, ó, é shopping, hospital, aeroporto, é quem gera muito lixo. No caso da faculdade aqui de Águas Claras, vocês estão no 3º grupo, que o SLU vai parar de recolher aqui, está previsto para o dia 1º de janeiro de 2018. Então, vocês não vão ver mais o caminhão do SLU parar aqui na porta e levar o lixo embora. E aí? Como é que fica isso? Né? Vamos para o próximo slide? A gente tem 2 grandes mudanças que eu vou contar. A primeira delas, a gente não vai ter mais essa cena em Brasília, né? Não vai existir mais lixão em Brasília. Então, o aterro controlado da estrutural é um aterro que só vai receber agora resíduo de construção civil. Por quê? Porque o resíduo da construção civil ele vai ajudar a fechar, a tampar todo esse lixo aqui que está exposto. E agora existem 2 principais aterros em Brasília que vão receber. Um é o aterro do SLU na Samambaia e um outro aterro não é Brasília, é Padre Bernardo, que chama Ouro Verde. Ambos são particulares, tá? Os 2 têm que pagar. Fica à vontade. Em relação a quando o SLU para de recolher o lixo, janeiro de 2018 para 2 unidades, vai ser o mesmo período para as 2 ou existe uma diferença por estar em barro diferente? Não, pode voltar lá? As 2 unidades, elas estão aqui, ó, nessa categoria, entre 120 a 1.000 litros. Mas eu vou fazer uma proposta para vocês, eu vou lançar um desafio, que vai ser que a Faculdade de Processos não será um grande gerador de resíduo. E a ideia da gente implementar tudo que eu vou mostrar é para vocês deixarem de ser um grande gerador, e está muito perto disso. Se vocês deixarem de ser, o SLU vai continuar coletando aqui sim. Por quê? Ele só vai coletar o não reciclável. Porque a ideia é que todo o material reciclável e orgânico de vocês tem uma destinação mais nobre. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, o aterro da estrutural, esquece, não existe mais. O lixo que a gente produz na nossa casa hoje vai para o aterro do SLU, na Samambaia. A gente não paga por isso, a gente paga lá a TLP, então nós, pessoas físicas, não pagamos, mas as pessoas jurídicas que quiserem contratar o aterro do SLU, tem que pagar. Ah, o SLU é muito caro, tem um Ouro Verde em Padre Bernardo, tem que pagar. Então vocês já estão vendo que é um custo a mais, certo? E o SLU que não vai recolher mais? Vocês também vão ter que contratar uma empresa para recolher. Então são 2 custos que antes não existiam e que agora existe, coletar e destinar, certo? Pode passar.
Bom, então aqui é uma foto de uma célula de um aterro sanitário. Totalmente diferente de um lixão. Vocês conhecem a diferença de um aterro sanitário para lixão? Precisa explicar? Precisa? Tá. Então, olha só, o lixão é aquele negócio que você... Sabe aquele lixo assim que você pega e joga para trás e vai embora? Lixão é isso. Não tem técnica nenhuma, contamina solo, o ar, a água, zero de engenharia. O aterro sanitário, primeiro que você escolhe um local ideal, que não tenha lençol freático alto, que o solo seja propício, que você... Ó, tá vendo o tamanho das árvores? Isso aqui é uma barreira de odor. Tem uma série de técnicas de engenharia para se escolher um local do aterro sanitário. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de manta, aí tem gente que chama de bidim, manta geotêxtil, tem várias técnicas. Aqui, ó, essas valas aqui, ó, é onde o chorume, aquele líquido preto, é coletado, e aqui é onde os gases também são coletados. Então o lixo ele vai sendo colocado aqui em camadas, tipo camada de bolo. Lixo, argila, até completar a célula. Completou, isso aqui é fechado. Eles passam para uma outra célula. Então, o aterro sanitário ele tem todo um controle ambiental e sanitário. Então, por enquanto, os resíduos indiferenciados e orgânicos estão vindo para cá, para um aterro sanitário. Entendido? Estrutural não existe mais, aterro sanitário agora. E lógico, a destinação final dos resíduos recicláveis é para a indústria dos recicláveis. Em Brasília a gente tem uma empresa muito grande que chama Capital Recicláveis, vocês já ouviram falar? É a principal empresa que hoje compra os resíduos recicláveis de catadores, de supermercados. Então boa parte do que é reciclável vai para a capital, ela faz esses fardos e encaminha para Minas e para São Paulo, para onde tem as indústrias, certo? Alguma dúvida em relação ao tipo de resíduo e dos tratamentos? Não? Tá bom, se tiver dúvida, interrompe, tá? Em relação ao vidro, hoje tem uma empresa em Brasília que chama Green Ambiental. Essa empresa ela tem caminhões, ela já tem a autorização do SLU para coletar o vidro e ela está estocando o vidro no aterro Ouro Verde. Ela só estoca. Quando atingir, se não me engano, acho que é 40 toneladas, esse vidro vai ser todo enviado para São Paulo, para a indústria que chama Porto Vidro. E lá ele vai ser triturado e reciclado. Pode. Geralmente o que se faz, a recuperação ambiental que é feita, o pessoal utiliza como parque. Ele vira um parque público. Isso fora, nos países de primeiro mundo, é bastante comum. Aqui no Brasil, primeiro que aterro sanitário a gente está tendo agora, né? Então, um dos usos, pós-usos do aterro sanitário é um parque público. Porque você faz a coleta do chorume, você faz a coleta dos gases. Então, não é aquele ambiente que você não vai passar na porta. Você chega lá, é gramado, tem árvore, é um parque. Não, o lixo hospitalar é uma outra dinâmica. Você é dessa área de saúde? Não? É porque o lixo hospitalar é uma outra legislação, uma outra nomenclatura e uma outra classificação. Se quiser, depois eu posso mostrar aqui. Eu tenho uma apresentação só sobre resíduo de saúde. Bom, aí agora a gente entra na parte de metodologia do PGRS. Pode falar. Você falou que o papelão sujo ele não pode ser utilizado. Uhum. E no caso da lata de tinta que está suja? A lata de tinta, você sabia que tem uma legislação específica para esse caso? Eu não acreditei nisso, gente. Tem um CONAMA específico para a lata de tinta. O que acontece? Quando a lata de tinta está cheia, a tinta venceu, ela é classificada como resíduo perigoso. Então, você não pode descartar no lixo comum, né? Pela logística reversa que vocês viram no vídeo, o fabricante ele é obrigado a receber esse material. E hoje já é bastante comum.
Se a sua lata de tinta tiver com a tinta seca, sabe aquele filme seco? Esse material você pode vender, ele volta para reciclagem. Então, assim, o que era para ser um lixo, ele é um resíduo e você ainda ganha dinheiro vendendo ele. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia? Pode passar. O que a gente fez? O primeiro passo para se fazer o PGRS é visitar a instituição. A gente conversou com alguns funcionários, a gente tira a foto, pode passar, e a gente identifica como é feita a gestão dos resíduos hoje. Então, a gente veio aqui, a gente tirou foto, viu quais são os tipos de lixeiras que eram usados, fomos lá na lanchonete, né? A gente foi na lanchonete, identificou como que você faz a gestão do seu lixo. Então, a gente faz todo esse levantamento. Aí, depois, a gente identifica quais são os resíduos gerados por cada tipo de área. Então, por exemplo, a gente dividiu aqui a área administrativa da faculdade. Então, a gente tem sala da diretoria, secretaria, financeiro, entre outros. A gente tem a parte acadêmica, que são as salas de aula, biblioteca, sala de informática e tal. E as áreas comuns, que tem o pátio, a lanchonete, xerox, banheiro e os corredores. Então, o que se gera de resíduo em cada uma dessas áreas? É importante a gente saber. Então, vamos lá. Na sala de aula, só me respondam se sim ou não. Na sala de aula, gera papel? Plástico? Orgânico? Metal? Uma latinha de Coca-Cola? Gera. Não reciclável? Um chiclete? Aquele papel higiênico que o senhor põe limpar o nariz? Gera? Lâmpada? Todo lugar tem lâmpada, todo lugar se queima lâmpada. Gera. Pilha? Tem ar-condicionado? O controle funciona com o quê? Então, uma vez ou outra vai ter que trocar a pilha. Então, a gente sai identificando os possíveis resíduos que são gerados em cada um dos lugares. Por exemplo, na lanchonete, tem um resíduo aí que é muito específico. Óleo de cozinha, gera? Então, a gente tem que fazer todo esse levantamento para, na hora que a gente for colocar os coletores, a gente atender a cada um desse tipo de resíduo. Deu para entender? Depois a gente fez, o segundo passo, foi fazer uma tal de gravimetria. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tem gente que me fala que é a gravidade do lixo. Gravimetria é um nome bonito que inventaram para falar pesar o lixo. Mas, gente, tem uma ABNT. Vocês sabem o que é ABNT, né? Tem uma ABNT, essa aqui, ó, 10.007, que ela explica como que tem que ser feita a gravimetria. O negócio é arrumado, não é esculhambado, não. Então, no dia 29 de março, a gente veio aqui e fez a gravimetria dos resíduos da Faculdade de Processo. Então, a gente pesou todo o lixo de vocês. O lixo que vocês produzem em um dia de funcionamento aqui. Pode passar. O que a gente achou? A gente pesou resíduo reciclável, não reciclável e os orgânicos. A gente pesou a lâmpada também, mas geralmente não se pesa. A lâmpada a gente conta a unidade. Então, dos recicláveis, nós pesamos aí 68 quilos. Quando a gente transforma isso para litros, dá 272 litros, certo? Não reciclável, o professor não está aqui, né? Agora que eu queria mostrar para ele, o não reciclável, que é o do grande gerador, lembra? 67,8 quilos ou 203 litros. Somos ou não somos grandes geradores? Somos. Quanto que precisa para ser grande gerador? 120. Passamos por pouco, hein? Pouquíssimo. E orgânico? 17 quilos, transformado em litros, 68. Só que tem um porém, gente. Como Brasília ainda não tem um local ideal para se mandar os orgânicos, o que o SLU entende? Que a gente tem que somar o 203 com o 68, porque ambos viram não recicláveis, certo? Então, se a gente somar, vai dar aí uns 270
né? Uns 270 litros. Então, e aqui a gente fala, o acondicionamento era em saco de lixo preto, né? E quem recolhia era o SLU. Era, porque agora vocês já mudaram bastante coisa aqui. Então, se a gente vê graficamente, aqui é em quilos, aqui é em litros. Os recicláveis não entram nessa conta, tá? Do indiferenciado. Só mesmo o não reciclável e orgânico. Se a gente analisar em percentual, a maioria dos resíduos de vocês, obviamente, são recicláveis. Vocês produzem muito o quê? Papel, papelão de embalagem. Então, o indiferenciado de vocês aqui é pouco. E qual que é a lógica? A gente inverter isso aqui. Isso aqui, ó, tem que baixar cada vez mais e isso aqui subir cada vez mais. Por quê? Atualmente, isso aqui é despesa. Lembra que a gente tem que pagar para levar, pagar para aterrar? E isso aqui, ó, a gente vende. Isso aqui é receita, não é despesa. Por quê? Se a gente ligar hoje, por exemplo, para a Capital Recicláveis, ela vem aqui e ela compra o resíduo reciclável de vocês. Então, não é custo, é receita. Então, isso aqui, quanto maior, melhor. Isso aqui, quanto menor, o bolso agradece. E o meio ambiente também, certo? Pode passar. Então, como é que a gente vai fazer para a gente tentar inverter aí a lógica desse gráfico? A gente vai implementar os 6 programas do PGRS. O primeiro deles, pode passar, é a gente formar a equipe que vai implementar o PGRS aqui na Faculdade de Águas Claras. Pode passar. Aqui, quem responde? Você, né? Não? Quem que é? Vanderlei? Vanderlei? Vanderlei, você já tem essa equipe aqui que faz a implementação e o monitoramento do PGRS? Ótimo, então vocês já estão cumprindo o primeiro plano, que é formar essa equipe. Pode passar. O segundo plano, que é fazer a quantificação e a qualificação, a gente já fez, que é o que eu já mostrei. O terceiro plano e mais importante é a implementação da segregação, ou seja, a triagem dos resíduos desde a fonte geradora. Se vocês saírem daqui, vocês vão ver ali nas escadas que vocês já estão fazendo isso, que é separar os resíduos em pelo menos 3 categorias. Não reciclável ou indiferenciado, reciclável e orgânico. Aqui já está sendo feito? Show de bola, pode passar. Era o que eu ia falar, só que vocês já fizeram. Dispor os coletores coloridos e identificados. Então aquela lixeirinha ali, ó, não serve para nada. Ali eu posso jogar qualquer coisa nela. Mas se ela tiver identificada, aí não. Aí você, opa, então aqui é só reciclável, só orgânico. Então tudo, todas as lixeiras, todas têm que estar identificadas, do setor administrativo à sala de aula. E dispor cartazes com as orientações para realizar a segregação. A faculdade também já colocou, pode passar. Bom, a gente sempre coloca isso aqui de forma orientativa, porque existe um CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 275, que ele padroniza as cores dos coletores. Vocês já devem ter visto várias lixeirinhas coloridas. Esse CONAMA aí é que padroniza essas cores. Então vamos lá, para o azul seria o quê? Papel. Vermelho. Verde. Amarelo. Madeira. Preto. Eu troco, entendeu? Só para saber se a galera tá ligada. Perigosos. Branco. Resíduo de saúde. Roxo, graças a Deus não tem, né? Radioativo. Marrom. Orgânico. E o cinza, não reciclável, indiferenciado. Ai, que vergonha. Esqueci de pôr no silencioso. Mozão. E aqui o cinza é para meleca não reciclável. Ai, Priscila, pode passar. Eu tenho que fazer a separação de todos os resíduos? Seria o ideal. Mas a primeira coisa que eu escuto é: você tá louca? Você acha que eu vou comprar esse tanto de lixeira? Eu vou enfiar esse tanto de lixeira aonde? Eu falei, tudo bem, eu só preciso te dizer o seguinte: essa é a melhor forma de se fazer, né? Então,
Para os resíduos de papel, coletor azul, saco azul. Resíduos de plástico, vermelho, saco azul. Amarelo, metal orgânico, marrom, verde, vidro. Não reciclável, indiferenciado, saco cinza, coletor cinza. Tá vendo que a gente está seguindo o CONAMA? Os perigosos, laranjado, óleo vegetal. A maioria das pessoas já usa essa bombona, vocês usam? E quem é que recolhe? É Ecolimp? É Ecolimp? Ah, entendi. Porque hoje em dia já tem duas empresas muito grandes em Brasília que fazem coleta do óleo usado, vocês sabiam? Sabe o que eles fazem? Detergente, sabão. Inclusive, quem trabalha com a Ecolimp ela dá o detergente para a pessoa que está fornecendo óleo. Resíduo de construção civil, obviamente tem que ser em caçamba, aterro da estrutural. E a madeira também só em caçamba. Então aqui, gente, é só para mostrar os tipos de coletores, seguindo aí o CONAMA, e que todos eles têm que ser separados. Só que a gente tem... O que a gente sugere para cá? Pode passar. Aí fica como opção, ou a gente separa cada um dos resíduos nas suas lixeiras, ou então todos esses recicláveis eu coloco em um só, que é o que vocês já estão fazendo. O orgânico num coletor só para ele. O indiferenciado, o isopor, a louça, coletor só para ele. E aqui os perigosos, as pilhas, lâmpadas, cartuchos e tal, em recipientes específicos para eles. Então a gente tem que separar no mínimo nessas 4 categorias: recicláveis, orgânico, não reciclável, perigosos. Deu para entender? Por que a gente não põe orgânico e reciclável junto? Porque o orgânico vai contaminar o material sobre esse. E vai virar o quê? Lixo. A lógica é essa, pode passar. Então, essa aqui é uma outra sugestão. Recicláveis, vidro, até mesmo para não machucar ninguém, né? Então a gente coloca o vidro separado. Orgânico, não reciclável. Perigoso no lugar dele, óleo no lugar dele. Eu pulei o eletroeletrônico, né? Eletroeletrônico a gente vai falar um pouco mais na frente. Também tem que colocar separado. Resíduo da construção e madeira. Deu para entender então? Isso aqui é a segregação. Não tem mistério. Pode passar. Bom, não precisa explicar, vocês já fizeram. A forma como vocês optaram foi reciclável, orgânico, não reciclável. Para a sala administrativa, tem gente que faz isso aqui, aproveita tudo que já tem e só identifica. E tem gente que não, tem gente que quer separar tudo, separa tudo. Fica aí como opção. Aqui são alguns só modelos de adesivos sugeridos. Gente, vocês que estão saindo, vocês receberam uma etiquetinha de plástico? Tá na mesa, beleza. Aqui é só o modelo de adesivo para a gente identificar, você já tem. E aqui eu ia falar sobre os cartazes, né? Mas já está aí espalhado pela escola inteira. Ok. Isso aqui já é o suficiente. Aí, para complementar, eu distribuí, quem não recebeu, pode pegar aqui, é um folder que ele detalha mais o que é reciclável e o que não é de cada tipo de resíduo, tá? E aqui atrás, a gente coloca o nosso contato, se tiver dúvida, pode mandar o WhatsApp, pode ligar, tá? Pode passar. E aí, tem mais um detalhe com essa nova gestão dos resíduos. O SLU, ele lançou uma instrução normativa que ele fala sobre as cores do saco de lixo. Então, por exemplo, dos resíduos que são recicláveis, a cor do saco tem que ser azul ou verde, tá? Os não recicláveis, cinza, e os orgânicos, preto. Então, isso é uma instrução do SLU. Priscila, é obrigado? Pode passar. É obrigado a colocar esse negócio? Porque todo mundo faz essa cara quando eu falo sobre esse slide. O que acontece? A AGFIS é o órgão que está fiscalizando. Tem cliente da gente que ela está cobrando isso, tem cliente que ela não está cobrando. A gente prefere colocar para vocês, se vocês tomam a decisão, se adotam ou não, tá? Pode passar.
O programa 4, pode passar, seria a implementação a coleta interna e o abrigo de resíduo, pode passar. Então, o que seria a coleta interna? A gente não pode simplesmente distribuir lixeira, identificar, deixar tudo bonitinho e passar o carrinho e misturar tudo, não é verdade? Então, o que a gente sugere? Ter um carro para cada tipo de resíduo. É uma sugestão, é obrigado? Não. A instituição que vai decidir. Ter um coletor específico para o óleo de cozinha, vocês já fazem. E tem um cliente nosso que ele optou por isso aqui, ó. Ele tem esse carrinho e aí dentro ele fez a divisão. Então aqui ele coloca só o resíduo orgânico e aqui os resíduos recicláveis. É uma outra opção. Aí é a instituição que decide como que ela prefere fazer. Pode passar. E o abrigo de resíduo. O que é o ideal do abrigo de resíduo? A gente tem um abrigo que seja agradável, que seja bonito, que as pessoas tenham vontade de ir lá. Então hoje em Brasília, quando vocês pensam em ecoponto, o que vem na cabeça de vocês? Um ecoponto. Um ponto de coleta de resíduos. Vocês conhecem algum lugar que tem isso aí? Extra e Leroy Merlin, né? Então eu sempre ponho isso como provocação, que por que não a Faculdade de Processos não pode ter um PEV desse? Um ponto de entrega voluntário. Então a gente tem aí em container, a gente tem até de material reciclado, ó. A gente tem vários modelos, e aí se a instituição quiser, ela pode colocar aí para receber os resíduos recicláveis, quem quiser trazer, né? É lógico que vocês não vão receber resíduo indiferenciado e nem orgânico, mas os recicláveis, por que não? Né? Aqui, ó, tem até o óleo de cozinha e roupa, quem quiser doar roupa. Ah, Priscila, não quero esse negócio aí, então tem que ser no mínimo isso aqui, ó. Tem que ser uma casa coberta e os coletores aqui, ó, identificados. Reciclável, não reciclável e o orgânico. Aí, para quem tem um abrigo dentro, a gente até coloca essa foto que é legal, porque a pessoa ela pintou a parede e identificou. Então, tem várias formas de fazer. O que não pode mais é ter container do lado de fora. Aqui é do lado de fora ainda? Alguém sabe me dizer onde é que estão esses containers? Dentro? Beleza. Porque isso é uma outra coisa que a GFIS está fiscalizando. Se tiver do lado de fora, multa. Então tem que ser dentro da instituição. Pode passar. Aí tem gente que me pergunta, beleza, o que adianta a gente fazer tudo isso, aí vem um caminhão e mistura tudo. Quem aqui separa o lixo em casa? Vocês separam? A grande maioria não separa. Por que vocês não separam? Pode falar. Preguiça é o que eu mais escuto. Preguiça. Eu não tenho esse tanto de lixeira em casa e a coleta não é seletiva. Então é por isso que eu coloco. O que adianta a gente fazer tudo isso e vir um caminhão misturar tudo? Não é verdade? Então o programa 5 ele fala sobre isso. Sobre o sistema de transporte e destinação final. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais eficiente? A gente separou tudo, certo? Aí vem um caminhão, ele junta tudo, aí ele chega aqui no ponto da triagem, tem uma galera lá trabalhando, aí eles vão separar o que é reciclável e o que vai para o aterro. Próximo. Ou vocês acham que esse aqui é o mais eficiente? Um caminhão para reciclagem, um caminhão para o aterro e um transporte para o orgânico. Esse ou outro? Esse, não é verdade? Se a gente já teve toda essa trabalheira de separar tudo, de comprar adesivo, comprar lixeira, tem que no mínimo coletar separado, né? Aí tem gente que fala assim, ah, mas você está colocando muito mais carro na rua. Eu falei, sim, mas esse caminhão ele não vai vir aqui e vai lá para o ponto da triagem. Ele vai passar em vários lugares coletando só reciclável, só indiferenciado, só orgânico. Então, aqui, vocês viram que faltou muito pouco para não ser grande gerador, né? Então, por enquanto, somos grandes geradores. Então, a ideia é que a faculdade ela contrate uma empresa só para o reciclável,
só para o aterro, e do orgânico eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, é o programa 5, é contratar as empresas, tudo isso que eu falei agora, pode passar. Bom, além daqueles resíduos recicláveis, indiferenciado e orgânico, a gente tem o resíduo de obra, como eu falei, não pode ir para qualquer lugar. A gente tem agora o aterro da estrutural, que está recebendo ainda, e tem os papentulhos do SLU, já ouviram falar? Papentulho? Isso aqui é mais para reforma de casa, uma coisa mais caseira, mas não deixa de ser uma opção. Então, essa história do carroceiro passar, pegar o entulho e despejar em qualquer lugar, agora já tem esses lugares aqui, ó, que tem esses locais públicos para destinar. No caso da instituição, seria para o aterro da estrutural, né? E a madeira, se um dia vocês fizerem obra, tem uma cooperativa que chama Um Sonho de Liberdade. É uma cooperativa de ex-sentenciados que eles fazem móveis. Então, eu trabalhei 6 anos, eu trabalhei 3 anos na construção do estádio de Brasília. Eu era coordenadora de meio ambiente e toda a madeira que foi usada na construção do estádio foi para essa cooperativa. Então, eram caminhões e caminhões por semana de doação para esse pessoal, que para eles é excelente, isso aqui é matéria-prima, né? O que para a gente é lixo, para eles é matéria-prima. Foi nessa? Olha que legal! Isso, que bacana aí, bom saber. Então, a gente tem opções de desviar várias coisas de aterro. Um deles é a madeira. Priscila, e resíduo eletrônico? O que eu faço com o meu mouse que queimou? Tem essa empresa aqui que chama Zero Impacto, pode entrar no Facebook e eles disponibilizam esse mapa aqui, ó. Cada pontinho verde desse é um ecoponto. Então você leva o seu ferro de passar roupa, seu micro-ondas, a televisão de tudo que você não quer mais, pode colocar que eles vêm e recolhem. Ou então, dependendo da quantidade de resíduo, eles vêm aqui buscar. Beleza? Pode passar. Resíduo orgânico. Lembra que a gente somou o indiferenciado com o orgânico? Não deu 270? Qual é o desafio que eu lanço, principalmente lá para o pessoal da lanchonete? A gente fazer uma composteira aqui dentro. Alguém já fez composteira? Alguém faz compostagem? Sabe o que é isso? Quem sabe? Explica. Tem todo um processo que você monta as caixas e aí coloca para ir uma para outra, coloca minhoca para poder acelerar. É basicamente transformar o resíduo orgânico em adubo. Eu tenho uma composteira em casa. Eu fiquei de fazer uma apresentação com as fotos, porque teve um treinamento que uma pessoa me perguntou, e em casa, o que dá para fazer em casa? Aí eu senti que foi uma alfinetada assim pra mim, sabe? Tipo, o que você faz na sua casa? Aí eu tirei foto e vou pôr na apresentação. Mas eu peguei um armário velho, que eu ia jogar fora e resolvi fazer a minha composteira. Então, aqui é só um modelo do que poderia ser usado. Uma caixa de pallet, isso o mercado descarta todo dia. A gente faz um caixote. E a técnica é uma técnica da NASA, super sofisticada. Terra, resto da casca de verdura, pó de café, ovo, capim seco. Terra, resíduo orgânico, capim seco. E aí você vai fazendo camadas, igual bolo. Bolo, recheio, e de vez em quando você vai lá e molha. Se quiser acelerar isso aqui, põe a minhoca. E aí no final você tem um adubo, que a gente pode usar no próprio paisagismo. A gente tem paisagismo aqui? Um canteirinho, uma graminha que seja, usa esse adubo. Tem ou não tem, gente? Tá fazendo. E qual que é a ideia então? Ao invés do nosso resíduo orgânico ir para o aterro sanitário lá do SLU, do Ouro Verde, a gente passa a produzir o nosso próprio adubo. Tô fora desse negócio, dá bicho, dá cheiro, né? O que o pessoal fala? Deixa eu falar, esse resíduo orgânico, eu tenho uma horta lá atrás. Certo. Pode ser cavado e jogado no resto? Pode, você pode cavar um buraco no chão, estoca essa terra que você vai precisar
E aí vai jogando. Saiu lá da lanchonete, vai jogando ali. Comida, terra, capim. Folha, capim. Lá no meu condomínio, os jardineiros já sabem. Eles fazem a poda e põem lá na porta da minha casa sacos pretos de capim, porque eu uso na minha composteira. E aí o adubo que eu produzo, eu uso na minha grama. Então minha grama lá tá toda pretinha do adubo que eu faço. Qual que é a ideia, gente? É fazer com que esse resíduo aqui não vá para o aterro. A gente tem que tentar tirar o máximo possível de lixo do aterro, tá? Então essa é a proposta que eu tenho aí para vocês deixarem de ser grande gerador, tirando o que vocês produzem de adubo ou de resíduo orgânico do lixo. Pode passar. E aí eu queria perguntar para vocês, um treinamento basta para a gente já sair arrasando, implementando tudo? Não basta. Então, o próximo programa é o que eu chamo de capacitação. A faculdade ela tem que instituir cronogramas de treinamento contínuo, para que o PGRS seja constantemente implementado, monitorado, vocês gerem indicadores, porque se vocês estão mandando resíduo reciclável para reciclagem, o lixo para o aterro e estão produzindo adubo, vamos quantificar isso. Vamos levantar essas informações, aqui é uma instituição de ensino. Então a gente pode pegar esses dados e trabalhar com isso e quem sabe até fazer artigos acadêmicos com isso, né? E a principal missão é deixar com que a instituição seja uma grande geradora de resíduo. Então eu sempre gosto de trazer esse copo, ele sempre anda comigo porque é uma forma de mostrar que eu não uso copo descartável. Copo descartável é lixo. Por mais que ele seja de plástico, que ele seja reciclável, eu preciso gerar todo dia copo descartável? Não, então meu copinho está sempre comigo. Um outro exemplo, aqui tem papel toalha. Como que a gente faz para não gerar o papel toalha? Toalha de papel, obrigada. Nunca tinha parado para pensar nisso? É o oposto? Então, toalha de papel. Toalha de papel se usa no banheiro para secar as mãos, papel toalha na cozinha. Tá vendo? Todo dia eu aprendo um negócio novo. Então, o que a gente faz para substituir? Não, né, velho? Não dá, né? Você não vai conseguir agradar todo mundo. Tem o de pano, mas aí o pano entra nas questões da vigilância sanitária e tudo mais, e tem o sensor com vapor quente. Eu, particularmente, não gosto muito daquele negócio, que ele nunca seca a mão direito, não é verdade? E a gente gasta energia. Só que, lembra que a gente quer deixar de ser grande gerador de resíduo? A toalha de papel, ela entra como indiferenciado. Então, pensa no volume que a gente ia conseguir reduzir por dia se a gente tirar esse negócio daqui. Então, são essas coisas que vocês precisam começar a pensar em reduzir para a gente chegar à meta de deixar de ser um grande gerador de resíduo. Essas coisas a gente tem que começar a implementar. Um exemplo, nos supermercados, você compra mamão, geralmente o mamão não vem numa redinha de isopor, aquilo geralmente fica para o mercado e aquilo já vira lixo. Então, uma das coisas que o mercado começou a fazer é, bichão, beleza, traz o meu mamão, por fornecedor, traz o meu mamão, você põe lá na minha gôndola, mas aí a redinha você leva de volta. Então, ou seja, é uma boa prática e ele está deixando de ter resíduo dentro do mercado dele. E é isso que vocês têm que fazer todos os dias. E quando deixa como vamos supor, reduzir, né? A CLU vai passar a recolher ou não? Vai, sabe por quê? Por que o SLU sabe o que é um grande gerador de resíduo? Porque todo mundo foi obrigado a fazer um cadastro. E com o volume do peso que a gente veio e levantou, esse peso eu cadastrei lá no site do SLU. Então ele sabe quanto que essa faculdade aqui gera de lixo por dia. Dá para fazer de novo. E aí o PGRS, que a gente já escreveu, a gente faz um novo relatório
com todas as informações, com a pesagem novamente, comprovando que a instituição deixou de ser um grande gerador de resíduo. Já tem muito cliente nosso que está conseguindo isso. Não. Ou a gente, olha, eu gostaria de fazer essa pesagem de novo. Aham. A gente liga e marca com você. Isso, aí a gente vem, pesa, escreve um novo relatório, fotografa tudo, emite uma nova RT. Com essa RT eu sou responsável pelas informações que estão ali junto com a instituição e a gente apresenta para a GFIS e para o SLU. E aí com isso o SLU volta a recolher o resíduo de vocês. E aí o custo de transporte de aterro deixa de existir. E o meio ambiente agradece, né? Pode passar. Bom, então de tudo isso que a gente falou, eu queria chamar vocês para a gente fazer uma dinâmica aqui, dar uma relaxada, e eu quero saber se vocês realmente entenderam o que é resíduo não reciclável, orgânico, perigoso e recicláveis. Bora lá? O que eu vou pedir para vocês? Vem cá, minha amiga. Eu vou pedir para vocês virem aqui na frente, um a um. Vai falar para mim qual que é o resíduo. Aqui, ó, resto de refeição. E aonde você acha que tem que colar. Então, resto de refeição? Resíduo orgânico, gente? Sim. O que isso aqui é? Quebra de FLV, isso aqui é bem linguagem de quem trabalha em mercado. Fruta, legume e verdura. Estragou, mofou, amassou. Resíduo orgânico. Difícil? Vamos lá? Bora? Olha, quem acertar tudo, eu garanto que vai tirar nota 10 aí nas próximas disciplinas. Papelão, ele é reciclável. Papelão, gente. Aí, Thiago? Será? Tá nervoso, tá nervoso. Aí, muito bem. E? Óleo vegetal usado. Óleo de cozinha. Ele é reciclável. Porém, ele pode ser perigoso. Show de bola, garoto. Arrasou, arrasou. Valeu, Thiago. Nota 10 para você. Próximo. Gente, quem tiver dúvida, vergonha, aqui na frente a gente desenrola, tá? Bora? Bora que eu tô com fome. Vamos almoçar. Ah, tá bom, eu como. Sacola plástica do mercado, esse aqui, no caso, entra como reciclável. Em qual? Sacola plástica. Mercadinho, que você compra, 10 centavos. Feito de plástico, né? A outra é espuma, que no caso é esse não reciclável, diferente. Exatamente. Show de bola, garoto. Espuma também não recicla, gente. Obrigada. O que mais? Fralda descartável. Fralda descartável. Não reciclável. Não recicla. E o outro é copo de iogurte usado. Copo de iogurte usado. Usado. Então, aí você deu aquela caprichada assim, né? Limpou ele bem limpinho. Copo de plástico? E ele é feito de quê? Plástico. Então, ele é reciclável, meu povo. Mas se não limpar ele, Se ele tiver muito sujo, tá cheio de iogurte, diferenciado. Mas dificilmente a gente desperdiça, né? cobre, Cobre, metal. metal. Dá para vender? Dá. E etiqueta adesiva. Gente, etiqueta adesiva. Etiqueta adesiva, vocês acham que dá para reciclar? Não dá para reciclar, não dá. Indiferenciado. Papel limpo, né? Papel branco. Fácil. E embalagem metalizada. Embalagem metalizada. Dá para reciclar? Não dá para reciclar, gente. Não dá. Indiferenciado. Aquilo ali é embalagem Tetra Pak. É diferente. Isso aqui, ó, embalagem de biscoito, de bombom, de barra de cereal. Sabe aquela embalagem? Não recicla. Tipo essa
Tipo essa aí. Essa aí é meio de plástico, né? Não recicla. Borra de café. Borra de café. Orgânico. Obrigada. Copo plástico sujo. Ó, copo plástico com café. Tá com café. O que vocês vão fazer? Vai jogar aqui dentro? Com café e tudo? Não limpa, não? Vai jogar o café aonde? No lixo? Que lixo? Que lixo? Na pia, no vaso, né? Gente, o ideal é a gente não jogar nada sujo aqui dentro, certo? Porque senão vira o quê? Vira meleca. Isso aqui é eletrônico. Ai, Cartucho de impressora. Cartucho de impressora. Eletrônico. Dá pra jogar em qualquer um desses aqui? Não. Perigoso. Obrigada. E? Tem mais um aí. Tem mais um. Uniforme usado. Nesse caso do café, precisa lavar também? Não precisa lavar. Despejou o excesso? Isso, exatamente. Uniforme usado. E agora? Aonde? Resíduo orgânico? É feito de comida? É feito de animal, vegetal? Gente, o uniforme não tem nem legislação para dizer como descartar, sabia? O ideal seria doar. Só que a maioria do uniforme não tem logo. Então, por precaução, a gente coloca como perigoso para ser incinerado. Por quê? Existem pessoas de má fé que pegam o uniforme e se passa por funcionário. Então, a gente orienta a colocar como perigoso que vai para uma incineração, vai ser queimado, tá? Mas o ideal não tem logo, doa. Pode mandar. O ideal é tirar a logo. Tirou a logo, você pode fazer o que você quiser. É possível fazer roupa de materiais recicláveis? Tipo garrafa PET? Dá, inclusive eu tenho uma camiseta de garrafa PET. 10% dela é de garrafa PET. Não, normal. Normal. Mas se o 10% sem algodão, não sei. Não, isso aqui, ó, o uniforme, a gente só tem que pensar o seguinte. Tirou a logo, você pode fazer o que você quiser. Não tem como tirar a logo, tem que incinerar. Por segurança. Eita, você pegou um bocado, hein? Pois é. Embalagem usada. Embalagem usada. Sabe aquele copo do McDonald's? Tem um que é meio de isopor. É. Então, aí tem um que é meio que de isopor para bebida quente e tem outros que é de meio que um papel, né? Se for de isopor, em Brasília não tem como reciclar, então seria diferenciado. Se for de plástico ou papel, então vamos supor que esse aqui seja de plástico, tá? Opa! E o outro? Celular quebrado. Celular quebrado. Perigoso. No caso nosso vai para o eletrônico. E? Estopa suja. Depende com o que ela tá suja. Se for suja com óleo. Se for com óleo, perigoso. Dá para jogar o óleo de qualquer jeito? Óleo de mecânico, oficina mecânica, aquela graxa, aquele lubrificante, né? Perigoso. Agora, se for uma pasta, se for coisa assim que não tem petróleo e tudo mais, indiferenciado, né? Mas aqui, ó, tá pretinho, então é com óleo. O que mais? Só? É difícil, é caderno. Gente, caderno. É feito de quê? Papel. Outro aqui é resíduo perfuro cortante. Resíduos perfuro-cortantes. Sabe o que é perfuro-cortante? Agulha, bisturi, lâmina. Perigoso. Não dá para jogar em qualquer lugar, né? Bora lá? Obrigada. Mais difícil aqui. Mais difícil? Embalagens plásticas.
Precisa nem comentar, né? Difícil demais. Muito difícil. Esse aqui eu senti que rolou um bullying. Mas Ah. eu não vou comentar, não. Ah. Fio de cabelo. Fio de cabelo. Não é ralo do banheiro, viu? E aí, fio de cabelo, gente? Indiferenciado. Não tem como ir para compostagem, não tem como reciclar. Indiferenciado. Ué, mas eu vi na internet que fio de cabelo era orgânico, não? É, ele é de origem animal, né? Mas ele não se decompõe. Demora muitos anos. Quer mais? Vamos? Lata de tinta. Lata de tinta. Depende, né? Se tiver cheia de tinta. Se tiver cheia de tinta, ela volta, mas enquanto isso ela é classificada como perigoso. E se a lata estiver seca? Então é melhor a gente esperar a tinta secar ou não? É, né? Porque a gente até vende esse material depois, né? Beleza. E? Canudo usado. Canudo. Plástico. Ah, esse aqui não vai grudar. Esse aqui eu... Vou colocar aqui, ó. Obrigada. Próximo. Gente, quem tiver dificuldade, vem aqui que eu ajudo. Frasco de produto de limpeza. Frasco de produto de limpeza. E aí, gente? Todo mundo tem em casa frasco de produto de limpeza. Perigoso, vocês acham? Então, mas o que a gente usa de produto de limpeza? Limpeza. Detergente, água sanitária. É feito de quê? Então, plástico. Plástico. Não é perigoso. Não é perigoso. Copo descartável. Copo descartável. Plástico. Eu tenho que pregar mais. Obrigada. Tem gente que tem um medo do microfone, né? Oh, meu Deus. Não? Então vai. Atenção. Vamos lá. Bateria de celular ou carro? Só as revelações. Vamos lá. Acrílico. Plástico. Mas ele é reciclável? Tem. Não é. Não é reciclável. Ele é Indiferenciado. Acrílico não recicla. Vai! Vai, pode ir. Manda ver. Manda ver. Vai, cara. Você tá indo bem. Isso. Essa aqui, embalagem usada. Aqui está dizendo que é de McDonald's. E aí, o que você acha? De papel. Mas ela está suja com gordura e restos de alimento. Então ela é não reciclável. E se ela não tiver suja? Muito suja. Se ela não tiver muito suja, dá para reciclar. Mas assim, nesse caso aqui ela é reciclável. Nesse caso aí é. Se ela tiver só um pouco suja, ela ainda pode ser reciclável. Se tiver ensopado de gordura, geralmente vai. Agora esse aqui eu não sei. Embalagem de Marmitex. Indiferenciado. Aqui, ó. Assistente de metal e isopor. Tem dois aqui, ó, de isopor e de metal. Ambas não dá para reciclar. Não, imagina. Não quer mais? Ah, rapaz. Obrigada. Lâmpada usada vai ser
Perigoso. Perigoso. Isso. E sobre esses símbolos aqui que tem os materiais? Diz o que é isso aqui? Depois eu te mostro. Isso, pilha usada, perigoso, exatamente. É. A LED tem que voltar para o fornecedor. Rapaz, o pessoal te entregou, não foi? Os malas. Aqui, ó. Casca de... Gente, casca de fruta. Orgânico. Você quer pregar lá? Não? O que mais? Toma, microfone. Vai, o pessoal tá pedindo. Sei o que? Vidro, espelho, blindex quebrado. O vidro vocês ignoram, que agora já dá pra reciclar, né? Então, espelho, blindex quebrado. É perigoso pelo fato da gente poder se cortar. Para o meio ambiente é perigoso? Indiferenciado. Não recicla, tá? Ele é perigoso pelo fato de cortar, mas não para o meio ambiente. Então, remédio vencido, agulha. aonde que a gente deixa isso aqui? Remédio vencido. Dentro do armário. Eu só escuto, joga no vaso. Não, gente, leva para a farmácia. A farmácia é obrigada a receber, tá? Logística reversa. Nem sabia que era assim. É, caixa Tetra Pak. Gente, caixa Tetra Pak. Nem eu sabia. Reciclável. Reciclável. Aqui tanto faz, tá? Mas vamos colocar no papel. Papel higiênico, toalha usada. Opa. Que mão mole que eu tô. Lata de alumínio. Lata de alumínio? Metal. Obrigada. Ui? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Você é tímida, quer que eu fale? Tá. Gente, agenda. Papel. Certo? Você concorda? E casca de ovo orgânico. Bora, Léo. Venha. Venha. Por favor. Clipes e grãos. Metal. Beleza. Esse metal não recicla. Ixi, falou a voz. É porque tem umas pegadinhas, entendeu? Tá, mas isso aqui é indiferenciado, então. Esse é indiferenciado. Clipes e grãos. Não recicla. Papel. Vamos lá, coco verde. E aí? É orgânico, né? É. Coco verde. Que Léo? Que... Ah, você... Vamos lá, então. Agora, essas luvas de látex. E aí? Pegadinha. Depende, ela foi utilizada onde? Látex é feito de quê? Será? Borracha. E aí? Indiferenciado. Se tiver suja de sangue, secreção e tal, aí é lógico, é resíduo hospitalar, clínico e tal. Mas no nosso caso aqui, não reciclável. Tá, e usada é menos perigosa? Não, não reciclável. Por exemplo, lá na lanchonete se usa luva. Não usa? E aí, toda vez vai ser perigoso?
É, de plástico, às vezes de borracha. Vamos lá, papel sujo de gordura, papel guardanapo sujo de gordura. Ok. Nesse caso aqui, ele vai ser não reciclável. Isso. E se a gente tiver a nossa composteira aqui? Aí ele pode... Aí ele vira orgânico. Ah, então... Ou seja, quanto mais coisas a gente puder tirar daqui, então, melhor. Então agora profetizar, botar em orgânico. Em breve teremos uma composteira, né, Tiago? Pincel usado. Eita. Pincel usado? Isso, pincel usado. Qual? Não recicláveis? Indiferenciado. Parabéns pra ele, vamos lá, um sachê. Ketchup, maionese. Não recicla. Não recicla. Inclusive, gente, o McDonald's é nosso cliente também. É um dos poucos resíduos que eles têm que é não reciclável. A maioria dos resíduos deles é reciclável. Tem certificado? Hã? Tem algum certificado? Pra quem vende, sim. Oxi! Ué? Isso não vale não, viu? Cadê a galera aí de trás? Vocês têm? Gente, ó, sério. Quem não quiser vir na frente, só devolve pra mim depois, por favor. Acabou? Então bora lá, Léo. Uai, a luva de lá tem que ser aqui. Prateleira de ferro. Olá, pessoal. Prateleira de ferro. Metal, né? Não, não tá suja. Tá fazendo com ela, né? Armário de ferro. Vai metal também, né? Metal. Também acho que eu comprei de estar aqui, né? Pedaço de fita adesiva. Esse é você. Diferenciado? É? Boa. Boa, garoto. TNT também, não recicla. Aqui. TNT também? TNT também é não reciclável. Olha, TNT também não é reciclável. Por enquanto, né? Vamos lá, isopor. Isopor é diferenciado, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Vamos lá, produto de cigarro. Isso aqui é parecido, né? Isso aqui é diferenciado. Não recicla essa porcaria. Vamos lá, caixa de Só ovos. mata. Papelão, né? Reciclável, né? E se for de plástico? Plástico, vai. Lógico, né? Ixi, aí acabou. Pronto. Aqui, tá massa. Pegadinha. Essa aqui, papel de fotografia. É não reciclável. Não, não tem como reciclar. Também acho que é diferenciado. E aí, papel de fotografia? Indiferenciado, não tem como reciclar. Depois eu quero um diploma aí também. Pode deixar. Topo e máscara descartável. O TNT não recicla. Vamos pensar do que ele é feito. Ele é sintético, né? Ele não é tecido. Ele não é um. Ele tem muito polímero de plástico na composição dele. Só que na hora que você esquenta isso para fazer uns grãozinhos de plástico, ele vira uma borra preta. Ele até pega fogo, não é o TNT? Então, no momento que você esquenta ele, se ele não virar a liga que a indústria da reciclagem precisa, então, assim acontece com clips, com essa embalagem metalizada. Na hora que você põe fogo, ele vira aquela borra preta.
Então aquilo ali não é matéria, não vira matéria-prima de novo. Entendeu? Então é sempre bom a gente pensar do que é feito. Touca e máscara descartável. Não reciclável. Isso. E finalmente a última. É a última? Tem mais alguém? Tem? Mais alguém? A última, né? Beleza, então. Mais. Alunos do Fundão? Jornal e revista. Vamos lá, jornal e revista. Papel, né? Esse lado, né? Bom, pessoal. Uma salva de palmas para o Léo. Léo arrasou. Vou levar o Léo comigo agora para todos os treinamentos. Então, olha só, pessoal. O que a gente tem que analisar disso aqui? Primeiro, tudo, olha a quantidade de coisas que não se recicla. É muito, né? Então, a gente tem que pensar que tudo isso aqui vai ter que ser transportado e vai ter que ser aterrado. Então, quanto menos a gente gerar disso aqui por dia, maravilha. Isso aqui é tudo aquilo que a gente consegue fazer virar adubo. Então, vamos tentar fazer uma composteira aqui? Vamos? De verdade? Então, tudo isso aqui, ó, vai para a nossa composteira. Isso aqui tem todo um trabalho a ser feito. Então, tem coisa aqui que tem que ser incinerada, tem coisa que volta para o fabricante, tem coisas que dá para ser recarregado, transformado em novo produto. Então, isso aqui precisa de um cuidado. E tudo isso aqui, ó, a gente pode vender. Nada disso aqui é lixo. Então, tudo isso aqui, ó, a gente vende. Então, hoje em Brasília, a gente tem empresas que vêm aqui e compram esse material. Então, receita. Quando eu trabalhava em obra, o que eu fazia? Com a venda, principalmente de metal, eu comprava copo, eu comprava garrafinha e eu distribuía para a frente de serviço que tinha o melhor desempenho na questão ambiental. Então, de limpeza, de organização, de separação do lixo. Aí eu comprava e premiava essas pessoas. Então, por que aqui não pode ser feito esse trabalho, né? Qual que é a sua pergunta? Nós já usamos o pó de café na hortinha lá. Show de bola, então, pô. Agora vamos intensificar esse negócio, vamos usar tudo isso aqui, ó, né? Tudo que sai da lanchonete, cava um buraco ou faz um caixote, o que você quiser. Cuidar a gente fazer o nosso adubo. Pode vender o adubo, pode produzir muda de coentro, muda de cebolinha. Tem shopping que está fazendo isso já, né? Pessoal, para a gente finalizar, eu vou passar um vídeo agora e eu queria só que vocês analisassem, fizessem aí uma análise de tudo aquilo que a gente viu aqui hoje com esse trabalho que está sendo feito aí nesse espetáculo. Mais ou menos de 1 a 2 meses já começa a formar humus. Depende muito do que você põe ali dentro. Então, quanto maior, tipo casca de laranja, demora mais a decompor, né? Agora, se você picar, tentar diminuir os tamanhos, aí vai mais rápido. Se você colocar minhoca, mais rápido ainda. Outra pergunta, naquela questão dos vidros, o vidro temperado, ele é reutilizado? Não, vidro temperado é igual o blindex, ó. Blindex não é um vidro temperado? Quebrou, não recicla. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então vamos assistir o vídeo?
E aí? Qual a relação? A conclusão é que eu não dou conta. Não dá conta, nem eu. Trabalho em equipe, não é verdade? Vocês acham que eles, para chegar nesse nível, foi quanto tempo aí de treino? Às vezes até uma vida inteira, né? E se um ali falhasse, o que vocês acham que ia acontecer com o espetáculo? Talvez até uma tragédia, né? E qual é o paralelo que vocês fazem com coleta seletiva? Se um não quiser que isso aqui dê certo, vai acontecer? Se eu com meu copinho cheio de café chegar ali na minha lixeirinha ali dos recicláveis, despejo lá meu copo com café com tudo, o que vai acontecer? Vai virar isso aqui, né? Vai virar meleca. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se não for para trabalhar em equipe, se todo mundo não estiver envolvido nesse projeto, isso aqui nunca vai dar certo. Então, ou o Brasil muda a cultura dele, a forma como ele trata o lixo, ou a gente sempre vai ser esse país que acha que tudo isso aqui é lixo, como a gente começou hoje, não é? A gente não achava que tudo isso aqui era lixo? E agora, vocês acham que tudo isso aqui continua sendo lixo? Não é. Aqui existem centenas de emprego, de indústria, de serviços que hoje funcionam no Brasil por conta disso aqui. Então a gente precisa mudar a nossa cultura de fazer a separação, sim. Na minha casa também não tem coleta seletiva e mesmo assim eu separo tudo. Ah, Priscila, o que adianta? Eu sei que tem muita gente que vai lá no meu container do condomínio e mexe. Se eu deixar o meu saco de lixo dos recicláveis o mais separado possível, eu vou estar ajudando aquele cara que está mexendo ali. Eu sei disso. Na minha casa já não sai mais resíduo orgânico. Não sai. Eu tenho a minha composteira que hoje me dá tomate, melancia e mamão. Por enquanto é isso que nasceu lá. Então, se a gente não mudar a nossa cultura dentro de casa e aqui dentro, a gente vai continuar sendo o país que a gente é. Mas se cada um aqui resolver mudar e contribuir com o que a escola, que a instituição já implementou, isso aqui vai acontecer, vai ser natural. Quando vocês forem para a rua, reparem em mercados, em shoppings, padarias, está todo mundo implementando. Por quê? A cultura veio para ficar. Então é isso que eu queria passar para vocês, pode passar? E eu queria também lançar o desafio da gente fazer Brasília uma cidade lixo zero. Já ouviram falar nesse instituto? Ele está chegando em Brasília agora, chama Instituto Lixo Zero. É um instituto mundial, tem todos os países do mundo inteiro. Brasília chegou agora. Então qual é a ideia? A ideia é fazer isso aqui, ó. A ideia do Instituto Lixo Zero é fazer com, de tudo isso aqui que a gente gera por dia, só 10% a gente vai mandar para o aterro. Se a gente conseguir chegar nessa meta, a instituição ela pode ser certificada lixo zero. É difícil? É difícil, porque a gente vai mudar a cultura das pessoas, mas não é impossível. Então, o meu desafio para vocês é esse, é fazer dessa instituição lixo zero, começar com o que vocês já estão fazendo, que é a triagem, implementar isso aqui, a gente deixar de gerar resíduo orgânico, só mandar para o aterro 10% de tudo que a gente produzir aqui por dia. Então a gente vai mandar o quê? Basicamente papel higiênico e bituca de cigarro. É possível, gente? Vocês têm uma noção assim do que o que vocês produzem aqui é muito pouco de não reciclável, desde que a gente faça a separação. Então eu acho que essa instituição vai atingir muito fácil a meta lixo zero. Só que depende de cada um aqui, de cada um que está aqui dentro, certo? Pode passar. Tá aí o meu contato, o da minha, eu ia falar minha sogra, ó, a minha sócia, a fome, a minha sócia. Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem um WhatsApp, pode mandar foto, manda pergunta. A gente está aí à disposição de vocês.